Bem, continuando. A suspeição do juiz quando demonstrar inépcia e desconhecimento da aplicação da lei, ou desconhecimento da lei, não importa como vai ser, demonstrou desconhecimento, é suspeito. Agora, tem lá o parágrafo, diz que ele pode se declarar suspeito. Ótimo, maravilhoso. Ele não é obrigado a ficar julgando algo que ele não quer ou que ele não pode. Mas o absurdo do artigo 126. A parte alegará no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, como do conhecimento, impedimento ou suspeição em petição específica dirigida ao juiz da causa, indicando o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Estamos falando de causa, estamos falando de problemas na causa e tudo bem. A parte alegará no prazo de 15 dias a contar da ocorrência do fato, do conhecimento ou ocorrência do fato. Porque se ficar conhecimento, só vai ficar naquela história de ser amigo da parte, inimigo, receber presente. Quer dizer, essa questão de receber presente está na mídia. É uma discussão que precisaria viver num país civilizado para poder ter. Mas vamos continuar. Protocolizada a petição, o processo ficará suspenso. Tudo bem. Parágrafo 2º. Despachando a petição, se reconhecer o impedimento à suspensão, o juiz ordenará... Como se reconhecer? Se reconhecer o impedimento à suspensão, o juiz ordenará a remessa dos autos ao seu substituto legal. Em caso contrário, determinará a atuação em apartado da petição e, dentro de 10 dias, dará as suas razões, acompanhadas de documento e rol de testemunha, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal. O que é isso? Porque um advogado com 30 anos, 50 anos de carreira, 20 anos de carreira, tem simplesmente admitir um juiz incompetente no processo dele? O que é isso? Se o juiz for incompetente e o advogado não o quiser, ele tem que sair e pronto. Quando um advogado, isso é óbvio, minha gente, quando um advogado declara ou tenta declarar a suspeição de um juiz, ele já se um juiz não age corretamente, seja por ignorância, por inépcia, ou sei lá o quê, ele já se transformou em inimigo não só do advogado, da parte, ele já se transformou num inimigo do Estado, quer dizer, do próprio judiciário. O advogado, porque eu, advogada, tenho que admitir um juiz incompetente. Manda para outro, tem tanto juiz bom, tem tanto juiz que lê, tem tanto juiz que trabalha. Entendeu? Porque eu tenho que ficar discutindo e com detalhe. Todas as vezes que você entra com uma suspeição, o tribunal simplesmente arquiva e você não fica mais sabendo do processo. Se ele reconhecer a suspeição, ele pode pedir desculpas. Olha, juiz, você pede desculpa, chama para conversar, decide a questão. Vamos colocar um pouco mais de oralidade, de civilidade no processo. Vamos parar de destruir árvores para produzir papel a troco de quê? E aí o que acontece? O advogado entra com suspeição, o tribunal não faz nada, o advogado pensa que tem o direito de ir para a corregedoria, vai à corregedoria, o processo corre em segredo de justiça, o juiz retira as cópias do processo de segredo de justiça, vai ao tribunal criminal, abre um processo de crime contra a honra, fundamentado num processo com segredo de justiça, mas outorga uma procuração, mandato judicial, sem nenhum dado, dizendo apenas sou juiz de direito da vara tal, ou seja, a lei civil relacionada a mandatos não serve para juiz. Juiz não precisa cumprir a lei civil e o advogado que pediu a suspeição apenas porque está tentando fazer o seu trabalho, ou seja, apenas porque está tentando dar vida ao artigo 133, ele é simplesmente criminalizado. Então, nessa questão da suspeição, o juiz é incompetente, o juiz não trabalha, etc. Os outros juízes, os juízes responsáveis, ficarão com muito trabalho? Ficarão. O que acontece? Vamos reformar o judiciário, simplesmente coloca pessoas que tenham em mente que o processo não é só um número, é a vida, é a liberdade, são os bens de pessoas. Pessoas. Muito bem.
Parágrafo 4º, o tribunal pode declarar a nulidade dos atos do juiz ser praticados quando já apresente o motivo de impedimento ou de suspeição. Olha, não pode. O tribunal não pode nada. O tribunal deve, certo? Deve declarar a nulidade dos atos do juiz quando ser praticados, quando já presentes os motivos de impedimento ou de suspeição, quando caracterizados, vamos tirar, quando caracterizados, entendeu? E só que, não sei como ficaria essa redação, mas o tribunal não tem que interferir na questão da suspeição. Juiz incompetente é juiz suspeito. Juiz interessado no julgamento da causa é juiz suspeito. Juiz que recebe presentinhos ou que, por exemplo, tem investimentos no banco, digamos, o maior, como diz o CNJ, o maior litigante do país, Banco Itaú. Poxa, quer dizer, o juiz tem investimentos no Banco Itaú e vai julgar a ação contra o Banco Itaú, essas coisas precisariam ser colocadas. Só que essas coisas só poderão ser colocadas se o Congresso Nacional decidir dar visibilidade ao povo. E dentre o povo, incluindo-se os advogados. Muito bem. Artigo 128. 128. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, ao serventuário, ao perito, intérprete, mediador ou demais sujeitos imparciais do processo. Por favor. Quem são demais sujeitos imparciais do processo? Não dá, né? Jogar um inciso desse sem explicar quem são os sujeitos imparciais do processo. Para começar, que é parcialidade ou imparcialidade? Mas vamos continuar aqui. Caso muito sério essa questão das nulidades. Quando a lei, artigo 251, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Por que não? Ora, se eu cometi um ato e, de repente, descobri que esse ato é nulo, ou, de repente, me conscientizei que eu não poderia manter esse ato, quer dizer, eu não posso pedir a nulidade? Que pacificação é essa? Como não pode pedir a nulidade? Eu dei causa à nulidade. É a mesma coisa que pedir desculpas. Por que não pode pedir desculpas? Artigo 252. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Tem que parar com isso. Quando a lei prescrever determinada forma, é aquela forma e pronto. Não é uma questão de formalidade. Porque você tem uma forma e você tem um conteúdo. Porque senão nós vamos ficar nesse formalismo jurídico. E o conteúdo? Não existe forma sem conteúdo. Quer dizer, quando a lei... o juiz considerar válido o ato se realizar de outro modo, ou seja, de outra forma. Ora, se a outra forma é outro conteúdo. Então, é o seguinte, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz não poderá contradizê-la nem aceitar outra forma. Porque senão não dá. O judiciário tem que ter deveres. Sabe? Quando a lei prescrever determinada forma, o ato ser realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Não tem nada disso. O indivíduo não pode... a forma está prescrita, está lá. Respeite a forma. Respeitando a forma, respeita-se o conteúdo. Tem que ser radical. Não pode ficar sim, sim, não, não. Novamente, para os cristãos, vem aí Cristo e diz, não é? Sejam suas palavras sim, sim ou não. Não, não. Porque isso é muita contradição, é uma confusão. Artigo 253. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Preclusão? O que você quer dizer com isso? Quem escreveu? Quer dizer o que com isso? Quer dizer, eu não percebi a nulidade. Quando eu percebo a nulidade, já não posso mais falar, porque a nulidade, a mentira passou a ser verdade. Não dá. Parágrafo único. Não se aplica essa disposição às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. A parte não tem que provar impedimento, a parte não tem que provar nada. Se o juiz concluir, e devemos confiar na inteligência do juiz, se o juiz concluir que a parte causou a nulidade
visando, dolosamente, vamos dizer assim, visando um lucro, visando enganá-lo, visando usar o judiciário, cometer um crime contra a administração, pune e... Agora, não se aplica essas disposições, isso aqui... Quer dizer, eu teria que ser especialista em gramática para poder... E psicanálise, né? Para poder fazer uma análise, né, vamos dizer, acadêmica, as pessoas adoram a linguagem acadêmica, para mostrar o quanto de abstração, né, tem nesses artigos. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Aí vai para o parágrafo 2º. A nulidade só pode ser decretada após a oitiva do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência do prejuízo. Espera um pouquinho. Artigo 254. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. É nulo. Ponto final. Aí vem o parágrafo 2º contradizendo a cabeça do artigo. A nulidade só pode ser decretada após a oitiva do Ministério Público que se manifestará sobre a existência ou a inexistência do prejuízo. Vamos parar. Ministério Público é o fiscal da lei. O Ministério Público não compareceu, está nulo e pronto. Se ele não compareceu, agora ele vem comparecer para dizer se... não tem problema, não compareci, mas está tudo bem. Não pode. Não pode. Quer dizer, é um reconhecimento da fraude, né? É uma forma de permitir a fraude processual, sabe? É uma forma de fazer de conta que as regras estão aí para serem obedecidas. Não pode, não pode. Artigo 256. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Óbvio. Se for independente da nulidade, quer dizer... Bem, 257. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Espera um pouquinho. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias. Ponto. Como a fim de que sejam repetidos ou ratificados? Isso é um problema de publicação. Publicou o despacho, a parte que se pronuncie. Vamos parar. O juiz ele ele não pode ser advogado na causa. A fim de que sejam repetidos ou retificados. Não tem que falar. Pronuncia a nulidade, ordena as providências necessárias. Se ele vai dizer para repetir, para retificar, isso é uma outra questão. Quer dizer, o juiz não é... Afinal, o juiz não é um debilóide, não é? Quer dizer, providências necessárias, ponto. O ato não se repetirá, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Não dá. É nulo, é nulo. Não pode ser nulo. Não pode ter uma mensagem... na retórica e uma mensagem simbólica diferente, quer dizer, não pode. Anulou. É uma outra maneira. Eles não querem que os processos sejam mais rápidos e eles não querem que a justiça seja mais rápida também. Cometeu um ato nulo, anulou, pronto. Entendeu? Se não foi sem querer, se não foi sem querer, papapá, isso aí é uma questão que cabe ao juiz decidir e a parte argumentar. Então, tem essa de quando não prejudicar a parte. O ato não se repetirá, nem sua falta será suprida, ponto. Anulado o ato, é isso aí. Parágrafo 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Pode? Quer dizer, como não vai pronunciar? Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz a pronunciará, evidentemente. É um absurdo. Quer dizer, o segundo também contradiz o artigo do... Assim, esse capítulo das nulidades, no meu ponto de vista, oriundo da minha experiência profissional, o artigo 251, o artigo 258 é o que tem de mais importante no judiciário, não só para responsabilizar os advogados, que adoram cometer nulidades, porque eles sabem que os juízes, em sua maioria, não leem os processos. E depois fica algo assim, estou falando da minha própria experiência.
Você fica 10 anos discutindo o mesmo assunto porque um juiz, em primeira instância,